Fazendo um churrasco. Fala pessoal, estamos aqui na Sociopatas. A gente fala um pouquinho sobre o que acontece no dia a dia. Você que está aqui geralmente já deve ter assistido outros. Se não assistiu, vai lá e assiste. Realmente a gente bate um papo meio que na vida real, falando a real do que acontece com a gente. Quando dá, né? Quando não dá, como da última lá, a gente fala muito sobre presencial remoto. A gente fechou o pau aqui. Se você não viu, vai lá e dá uma assistida. Então é isso. Acho que hoje a gente vai falar sobre educação. Calma, não é um tema chato. Desliga o microfone do Fernando lá. Não é um tema chato, a gente vai falar se você deveria estudar, se você não deveria estudar, porque no último podcast o Fernando levantou a fórmula de Bhaskara não serve para nada, e aí o engenheiro ficou brabo pra caralho. Então ele disse que estava longe assim, porque não. Aqui a gente vai tentar discutir se serve faculdade, se não serve faculdade, quando deveria, quando não deveria, até porque tu não quer ser operado por um médico que não foi para a faculdade. Então acho que vamos lá. Na opinião de vocês, o que vocês acham? Vale a pena esses 6 anos para todos ou não? Quando não vale a pena? É que tem uma regra muito importante que você tem que olhar para a graduação. Para mim, o ponto é muito assim. Você precisa dessa graduação para exercer a sua função? Quando eu falo precisa, ele é um impeditivo. Ele é uma barreira. Tu não vai construir um prédio sem ser engenheiro. Você não vai fazer uma cirurgia sem ser médico. Não vai arrancar a não ser o João de Deus. A não ser. Mas daí, no caso, ele faz outras coisas também. João de Deus. A gente tem que Inclusive, ele ganhou um habeas corpus, tá? Ele tá em casa. A gente tem que controlar isso, cara. A gente tá mexendo em alguns temas espinhosos aqui, em religião e uma série de coisas, cara. Então vamos tentar... João de Deus é o João de Deus. Eu falei que ele não é médico e faz cirurgia. Não tô dizendo nada dele. Não tá o resto tá na Netflix, então. O resto tá na Netflix, boa. Eu vi esse. Caramba, cara. Vamos lá. Então, tirando esse fator de que quando o diploma é um impeditivo, eu não recomendo que faça faculdade. Por quê? Com o mesmo valor e mesmo tempo que você faria uma faculdade, você vai fazer todos os cursos do mundo sobre aquele tema, exagerando. Por exemplo, ele só abre sobre designer gráfico, por exemplo. Ele já abre uma janela para uma enquete. Então, cara, se você concorda ou não concorda, o porquê de concorda e o porquê de não concorda. E xinga ele lá no Instagram dele, xinga o Thiago no Instagram. @Tilinati. Por exemplo, o designer gráfico. Vamos usar um exemplo. Você precisa ficar 5 anos fazendo faculdade de designer para ser um bom designer gráfico? E eu acho que o Thiago quer dizer também, assim, talvez até um grito de um modelo instalado de educação, então, né, isso, Thiago? É o ponto que eu ia falar. A gente está falando de modelo de universidades da década de... Cara, há 200 anos. 200 anos. Universidades na Itália que tem de 1800, 1700. Então, assim, a gente tem que entender o modelo do negócio de faculdade. Realmente, precisa ficar 5 anos... Para ser um designer gráfico, por exemplo. Exato. Será que a instituição, o modelo do negócio não quer que você fique lá pagando mensalidade ou que o negócio, que a tua educação custe R$200 mil, por exemplo, para você depois sair dali com um salário de 1.200? Então, assim... Ou ser Uber, como os engenheiros. O Rodrigo não apoia. Não, calma. Eu apoio para algumas situações, desde que você saiba exatamente o que você quer e aquilo ali seja uma vocação. Não pode ser uma pressão, na minha opinião, não pode ser uma pressão comercial. E social. Porque assim, o que acontece hoje? Hoje em dia, as escolas, elas fomentam, e é um mercado gigantesco, essa questão de terceirão, de vestibular, de não sei o que. Cara, isso é um mercado que movimenta muita grana. Então, cria-se uma pressão gigantesca num adolescente de 16 anos, que ele não está preparado para decidir ainda o que ele vai ser da vida dele, o que ele vai fazer da vida dele. Aí ele tem que tomar uma decisão, cara, tu tem que entrar na faculdade, porque senão... Mas eu vou falar aqui, 2 informações importantes que complementam isso que você falou. Existem estudos que comprovam que a geração... Já as nossas gerações, elas vão passar, em média, 5 anos fazendo a mesma função na sua carreira. Ele não vai... A cada 5 anos, vai trocando de carreira, vai transitando nessas carreiras. Por exemplo, Thiago, há 5 anos atrás, tu era dev. Isso. Hoje tu é dev? Não. Não. E aí por diante, assim, as pessoas transitam entre carreiras. Então, fazer uma faculdade hoje numa área que a graduação não é um pré-requisito... E principalmente no momento tão jovem de imaturidade de total. 16 anos. É que mudou muito.
E assim, E aí tu não- ainda vamos somar o endividamento. Né? Porque Nossa. beleza, tu não tá só escolhendo uma área e aquilo tá vindo de forma gratuita, em algum momento tu vai Nem pivotar. todos têm oportunidade de ter uma educação pública que é acessível. Mas mesmo a pública, tá? E ainda trazendo para o Brasil, a gente tem uma dificuldade ainda Mesmo maior. a pública, né? tu tem que investir E na grana. realidade, as faculdades e universidades públicas, elas são favorecidas para os que menos precisariam, A ideia para os é que mais essa, né? poderiam pagar, A né? ideia é essa, mas não é o que É que Não, nada. não, o que eu tô falando é isso, que Isso, geralmente pro favorece rico. quem pode pagar. Isso. É Porque isso o cara aí. teve uma base forte, né? É que assim, a gente também tá criando, a gente tá falando do modelo que é o nosso aqui, que é 30 e pra cima aí de idade. Que era, tu joga a vida. Eu passei em primeiro no vestibular, porque eu tinha que estudar pra caramba e tinha que ser o melhor. E, cara, meu Deus, eu não passo, porque eu fui no vestibular mesmo, né? Tá ali, cara. uma mensagem, ó, você passou no vestibular agora. Tipo, Isso, isso. Entendeu? É que é muito diferente. Ali tu jogava a vida. Eu fiquei 3 anos no colégio particular, que tu tem que tá programado, fazia simulado o tempo todo pra passar naquele vestibular, simulado. A única coisa que esqueceram de falar, tu tinha teste vocacional, tinha um monte de coisa, mas a única coisa que esqueceram de falar pra mim é, cara, que faculdade tu quer fazer? Eu decidi aos 49 do segundo tempo. E Mas fiz a deixa- cagada de fazer contabilidade. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que eu acho que é muito. Que tem a ver com Não, eu nossa. fiz a escolha. pode escolher isso. Eu escolhi. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá falando aqui. E na hora de contratar, faz diferença ter um diploma? Ótima pergunta. Faz. Faz. Depende da faculdade ainda faz também. Tiagão, Tiagueira. Tô com medo de falar esse assunto. Cara, pra mim não faz. Cara, É que pra se mim não tu- faz. Se tu falar, tu vai se Eu contradizer, nem porque se tu pergunto olhar a pra trás, formação da pessoa. 100% do teu time não é... Assim, ó, depende também a situação. Depende o que tu exige daquela vaga, daquela função, daquela pessoa. Deixa eu ir. Tipo assim, eu não tenho como contratar um estagiário de, sei lá, de direito se o cara não tá estudando direito, entendeu? Só pra Mas porque uma pergunta agora, eu acho que é importante. Eu preciso estudar direito pra trabalhar com direito? Isso, precisa. Porque Precisa? Precisa. Sabe por quê? Precisa. Cara, eu acho que- Sabe por quê? Sei lá, ou uma função de gerente. Sabe por que tu precisa? Porque tu faz a Eu não posso ser ligadura do dono negócio. de uma estrutura desse prédio aqui for várias salas de advogados, eu sou dono do prédio e todos os advogados. Toda empresa de advogado tem que ter um advogado. Tá. Não, Tudo não, é, o ok, tem advogado um é advogado, responsável, sim, ok. Tá, mas não, eu tenho 50 analista, advogados, não, só- o- não. Mas eu digo precisa intelectualmente. Só a menos que seja o Mike Ross lá, né? Mas é. Só pra Mas contextualizar. o analista precisa estar estudando O analista, ou estar sim, formado. O analista precisa. O analista precisa. O analista precisa. O analista, Paralegal, né? O analista precisa, sim. Mas o ponto é. Eu tenho, cara, já passaram algumas pessoas no meu escritório, cara. A pessoa, não, vamos tentar contratar alguém que faz administração. Cara, ele não tem a liga de fazer o quê? Do que ele aprende na faculdade com o que ele aprende ali. Cara, tu tem que remar e a pessoa não sai do lugar porque ela não sabe o que é teoricamente algumas coisas. E ali traz a teoria da informação que um professor bem conceituado vai conseguir fazer. E por isso que eu falo dependendo das universidades, cara, também é importante. Também é importante a universidade, tá? Analisar onde você tá fazendo isso. Então é bem importante. Então, Quer se contextualizar a essa faculdade, essa universidade, essa faculdade é melhor claro que aquela? é chato dizer isso, que eu tenho gente de todas as faculdades, né, de todas as universidades. Mas uma pessoa que está começando na FURB, ela está mais pronta. Ela tá mais É que, pronta. cara, eu vou falar pra você que eu sou totalmente contrário a essa opinião. Ela tá mais pronta. Na FURB, Pra infelizmente. mim, eu tô totalmente... Porque assim, ó, eu conheço... Vamos lá, na engenharia, que é a área que eu conheço muita gente. Que o cara da FURB é muito pior do que o pior aluno da Uniaselv, por exemplo. Cara, e pra gente, cara, Eu quando vem conheço... FURB, Eu vou. É que, na verdade, assim, eu conheço pessoas que nem faculdade fizeram e são muito melhores do que... Mas isso sempre é isso. Por isso que eu falo, pra Só que mim, eu não acho é... É que assim, ó, o que eu Não acho é que a isso que faculdade mede. o que eu acho que a faculdade ela é um balizador, entendeu? Tipo assim, tu coloca todo mundo no mesmo start. É óbvio que eu concordo e tem muita coisa que não precisa. Eu exerço a minha atual função hoje sem ter faculdade. Eu não preciso ter OAB para fazer administrar uma empresa e trabalhar com vendas. Então, assim, mas pode ser que outras pessoas desempenhariam melhor do que eu porque tiveram uma base, um professor de vendas, alguma coisa assim. Então, assim, mas
Por isso que depende muito da situação. Temperando Cara, o que o assim, Thiago falou lá no começo, que é que você está sempre em mudança. E não sei o Thiago, mas vocês três não cumprem a função que se formaram. Eu né? não compro. Eu sou engenheiro Também, civil desculpa, e eu tô com verdade, educação. tô viajando. Então, não faria talvez mais sentido ou postergar, né, jogar uma faculdade, uma universidade lá para os 30 e poucos anos, do que escolher tão antecipadamente, ou melhor, E esse é o ponto que eu falei lá no início também. Tipo assim, tu coloca a responsabilidade de uma com exceção pessoa talvez de 16 medicina, alguma coisa assim. Não, Porque tem, talvez eu acho que é mais vocacional, aqui né? na- Se não for para a parte monetária, Aqui na cadeira a gente tem isso. Tu não tem faculdade. não. Tu faz o que tu faz, bem pra caralho. Né? Tu é uma Há visão que todo mundo controvérsias. te olha assim e fala, cara, e você não tem faculdade. O Rafa Todo é uma mundo que tem referência faculdade. hoje. Então, todo mundo que tem faculdade. Né? Todo mundo Sim. tem faculdade. Tem áreas que não precisam, mas eu quero voltar lá no início. No podcast passado falou sobre a forma de Bhaskara. Eu tenho um filho de 8 anos, cara, ele odeia português. Ele não gosta de português. Ele adora matemática. Ele adora esse tipo de... Então, assim, ó, lá no fundamental, tu já está sendo... Tu já está sendo dividido, só que tu já está sendo forçado a fazer uma coisa que tu não gosta. Eu acho que o ensino fundamental lá na base já está ruim. Entende? Porque te ensina essas concordo, coisas. 100%. Então, assim, ó, quando ele chegar lá no ensino médio ou na faculdade, ele vai olhar para trás e dizer, puta, cara, eu só era ruim pra caramba em português, né, velho? Então vou fazer um negócio de exatas, talvez, porque eu sou bem em matemática. Que era o meu caso. Eu era muito ruim em português, velho. Eu fui lá e fiz programação. Né? Fiz faculdade de desenvolvimento de software, depois fui para gestão, fui para gestão de projetos. Eu precisei da faculdade para estar no que eu estou agora? Não. Porque nada do que eu faço, não nada, mas tipo, sei lá, 90% do que eu faço aqui, eu não aprendi em faculdade. E nem um ponto. Mas para mim chegar onde é que eu cheguei agora, eu precisei de um ensino que eu escolhi na época a faculdade, para me trazer isso. Mas se eu não tivesse escolhido a faculdade, talvez eu teria antecipado onde é que eu estou hoje, ou talvez eu teria ido mais, eu teria só com 40 anos iniciado o que eu iniciei hoje. Eu não sei dizer. Eu concordo, entendeu? eu concordo plenamente contigo, assim, porque, por exemplo, o único caso, assim, dos 5 aqui, eu sou responsável técnico de algumas empresas. Sou responsável técnico. É que nem o cara que é químico. O cara é responsável técnico, ou o advogado ele é responsável técnico. Então, toda empresa no Brasil, qualquer empresa no Brasil, ela precisa ter um contador. Ela precisa ter um contador. Então, eu sou responsável técnico da empresa. Então, cara, o cara que tem que saber o que é uma DFC, saber o que é isso, saber o que é aquilo. Tem um monte de gente que é contador e ele só sabe fazer a parte fiscal, a parte contábil, a parte de paralegal, a parte societária, entre outros. Eu sei fazer tudo, porque eu sou o responsável técnico, eu tenho que saber fazer tudo, né, no escritório de contabilidade. Então, eu tenho uma formação que muitas das coisas, sim, eu aprendi e fiz um desenvolvimento com a pós-graduação. Sim, mas aí a gente está vendo só um ponto. A gente está vendo que daí é uma das funções que tem uma barreira que o diploma. Aí isso a gente não discute. Isso. Eu preciso como engenheiro, como Mas contador... com certeza tu tens esse código contábil aí, que não sei como é que é na contabilidade, mas tipo, cara, eu já conheci muito contador babaca. Tipo que... Tipo eu. Não, tipo que tá nem aí. Tipo, cara, eu vou fazer tua contabilidade, tá, mas aí, como é que a gente melhora o imposto? Cara, foda-se, é assim. Sabe? E como eu tenho uma contabilidade, cara, que às vezes ela me diz, Thiago, olha só, vai dar um negócio aqui, vamos fazer isso pra diminuir. Tipo, tu entende? Eu aposto que isso não foi ensinado na faculdade, cara. Não é a faculdade? Esse talvez é o conceito que a gente quer trazer aqui. Isso sabe? são as pessoas que ensinam. Então, cara, eu tenho 3 ou 4 professores, cara, que eu levo pra vida, cara, que, como deles eu vou citar, que é o Lira, cara, que ele era um cara que chegava ali, cara, e dizia como é que ele fazia no escritório dele, era assim, assim, assado, ele era um cara responsável técnico por empresas gigantes, cara, o Lira chegava lá e falava pra mim, Fernando, tu vai fazer assim, tu vai fazer assado, então, cara, tu ia trocar uma ideia lá no particular. Então, talvez o mentor, ele era um mentor, ele é um doutor, ali, né? a pessoa ali te ajudou, cara, Como as mas pessoas usam a faculdade. então- Tipo assim, como eu absorvo usar isso? Como tu absorve esse conteúdo, ou tu vai pra escola ou pra faculdade e tu só vai lá frequentar e bagunça, enfim, ou tu realmente vai aproveitar, ou tu vai fazer um estágio. É que nem o... Tu tá no momento de aprendizagem aquilo ali. É isso. Só que o que acontece no nosso modelo? Cara, eu preciso trabalhar para pagar a faculdade. Eu isso, mais isso, da metade do meu tempo de faculdade em outras áreas. E aí eu tive uma situação em que eu saí da empresa, fiz um acordo para poder pegar o seguro-desemprego, para eu poder trabalhar 6 meses de graça no fórum, para eu poder estar no meio da área. Mas assim, o período da faculdade deveria ser um período de ensaio e de estudo
Conexão. Só que não de conexão. Tipo assim, eu conectar com o professor, com o cara fazer estágio, mas infelizmente no modelo que a gente tem. Exato. Tipo Acho que essa é a crítica, né? Essa é a crítica. É o modelo, né? Sabe o que a gente tá falando Até muito assim, porque... ó, do que vem de cima para baixo, mas do que vem de baixo para cima, que é o que o Rodrigo tá falando, cara, de correr atrás, de querer fazer o estágio no fórum. Cara, todos os bons advogados não tem, cara. Um bom advogado que não fez um estágio no fórum, cara, é mentira dele. Ele tem que ter feito um estágio no fórum para conhecer como é que é um processo, né? Como é que é a rotina do processo, cara. Mas é a mesma coisa quando chega, o Rafa comentou sobre a galera que, cara, quando chega um currículo, né, vamos dizer assim, para mim, fala assim, cara, não tem faculdade, fiz uns cursinhos lá fora e tal, não sei o que, algo. Aí é um papo mais humanizado. Você olha no olho do cara, tu tem vontade de verdade? Porque querendo ou não, a área técnica que a gente faz de programação, você tem que gostar de fazer, cara. Não é assim, hoje a galera meio que está entrando por causa da grana, mas você tem que gostar de fazer. Se você não gostar de fazer, você não é bom. Você é só mais um em todo mundo que existe. Mas tu, teoricamente, tu é o responsável técnico da tua empresa, certo? Sim. Então, tu chega aqui, tu não dá uma aula, tu não faz uma faculdade, cara, tu vai fazer assim, tu vai fazer a programação, o SQL é desse jeito, então, tu faz isso, entendeu? Talvez tu encurta o caminho, mas não. A resposta um para tua pergunta é a faculdade que te deu isso? É o teu conhecimento cara, técnico? Foi a assim, faculdade? Eu vou te falar. Talvez ela iniciou isso, mas não. E aí eu vou falar muito do mundo das startups. Cara, tem muito cara que iniciando startup de tecnologia que nem entrou na faculdade ainda. E aí o cara tá fazendo tudo isso. Mas ele teve um professor que deu o Thiago, que ensinou ele. Mas daí não é a faculdade. Aí eu acho que não contrata sem faculdade. Hã? Na Brain? Na Brain. Tu contrata sem faculdade? Não contrata sem faculdade. Não. Só se for por uma função que não é técnica. Ela é secretária, estágio, né? Não, estágio. Se não, não. Ou tá na faculdade ou tem um curso técnico. Tá. Então, assim, mas olha só, vamos fazer um exercício de pensar. Da mesma forma que a faculdade te prepara, e tem muita coisa que a gente acha que não utiliza. Cara, isso aqui eu não precisei da faculdade. Fórmula de Bhaskara, né? A gente usa o exemplo da fórmula de Bhaskara. Não, mas olha só, a fórmula de Bhaskara é importante, eu aprendi isso recentemente, que ela te dá condições de... Ela te traz outro negócio. Trabalha outra coisa. Questão lógica, né? Exatamente. Lógicas de complexidade para entender outras coisas. Então, eu nunca mais utilizei, eu nem lembro o que é a fórmula de Bhaskara, mas naquele momento, talvez ela foi importante para eu entender hoje algumas outras conexões que eu consigo ter e desempenhar. Exatamente. Talvez a faculdade seja da mesma forma. Cara, princípios gerais do direito. Cara, direito romano, direito... Mas, cara, é que assim, vamos lá, você hoje tem um modelo educacional que você não precisa ir para a faculdade. É só esse ponto. Eu concordo que para você ir lá... Eu concordo que para você ir lá na frente do juiz, defender uma causa, você tem que ser advogado, sim. Mas para você trabalhar no bastidor, você não precisa ter o direito. A faculdade. Existe sim cursos, se você for hoje na internet, você vai achar bons cursos. Eu fiz alguns cursos na área de direito, porque eu trabalhei alguns anos na área de segurança do trabalho. Fiz alguns cursos com advogados incríveis, principalmente na área previdenciária, que era onde eu atuei bastante. E fiz cursos, conheci muito, auxiliava muitos advogados a elaborar suas defesas. Por isso que eu falo, depende da função que você vai executar. Eu lembrei de uma história. Que doido, assim, jogando a minha humildade no lixo, eu acho que eu seria um grande advogado mediador. Eu tenho uma certa capacidade de conversar com as pessoas e entender aquilo que elas querem e escutar, que eu acho que... Inclusive, tu pode ser um conciliador sem ser advogado, tá? Tu pode abrir uma câmara de conciliação. Isso, tu pode ser um conciliador. Mas aí que eu quero dizer, entende? Eu acho que sim, tem funções. Porque eu acho que esse é o grande papel do advogado. O grande papel do advogado, na minha humilde opinião, é realmente esse cara que é sensível àquela questão, né? Entende que ele tem que trazer uma solução para algo que não vai satisfazer os dois lados na mesma proporção, mas tem que trazer uma solução e tem que ser mais rápido. Né? Mas então, é de todos, eu percebo Rafa. isso. Mas na maioria dos advogados, Rodrigo, pelo amor de Deus, tu me corrige aqui, na maioria dos advogados não é isso. Mas o bom profissional se destaca assim. Ele se destaca assim. Tipo assim, você é comunicativo. As pessoas acham que comunicativo é você falar bem. Não, você escutar também. São os dois viés.
Total. Entendeu? E às vezes você fala... Comunicativo é quem escuta. Tu Aí entende? As isso- pessoas não acham. Eu falo bem na... Cara, mas você escuta, então você não é comunicativo. Não, mas Né? olha Um só, bom profissional, olha se que ele louco. sabe isso aí, cara, ele, na área que ele tá, ele vai conseguir desempenhar. Tá faltando 9 você, minutos. Mas você tem que, para ter uma mediação, você tem, cara, para mediar isso aqui, cara, então vamos fazer o seguinte: você matou uma pessoa, você não matou, então você mata e aí fica igual 1 a 1. Então, não, você tem que ter o contexto do que pode, do que não pode. Cara, se tu matar, daí não vai empatar o jogo, cara, tu também vai ser preso, só isso, entendeu? Então, esse é o ponto, tu tem que ter... Fiscal do Entendeu processo, por quê? né? Pra tudo tem que ter um processo. Exatamente, entendeu? O processo civil. legal que vai botar para que não exista excessos, inclusive do Estado, né? Cara, eu vou te aplicar uma pena exacerbante, mas, cara, calma aí. Eu não, Cara, é não, palavra de advogado, eles Arcebante. enfim, não fui eu que... Vou usar um exemplo dele aqui, que é horrível, né? Não fui eu que matei, eu só enterrei. Sei lá. Não foi ele que matou, foi a bala, às vezes. Então Eu só tirei. eu uso esse exemplo e dizer, eu participei de alguns estágios no fórum, de tanto defender empresas no fórum, cara. Lá, então eu sei o Código de Defesa do Consumidor todinho, cara. Mas eu não sou advogado para aplicar uma defesa, para fazer uma petição, para fazer uma contestação, para fazer... E aí o Rodrigo vai Eu exemplificar falo cada vez isso melhor, porque né? toda vez que eu fui chamado ou no Procon ou no fórum, né, por algum tipo de... Na maioria das vezes eu resolvi antes de entrar. Eu não vou dizer 100% que eu vou estar mentindo aqui, mas na maioria das vezes eu resolvi antes de entrar. Mas todas as vezes que tu resolveu foi uma questão econômica, muitas vezes. 100%, né? Então, 100%. tem coisas... Não quer dizer que eu paguei. Quer dizer que eu expliquei quando entrou a pessoa. Caraca! Mas era uma questão econômica. Tipo, totalmente Mas econômica. Mas faz sentido, faz Tem sentido. umas questões que não não são Mas econômicas. voltando no assunto, ontem eu fui questionado, eu estou para assumir um grande grupo como contador e como consultor. E aí ele fala a seguinte frase para mim: para assumir essa função, pelo menos tinha que ter 20 anos de experiência na área, algo nesse sentido. E aí eu falo o seguinte exemplo: você dá o seu coração para operar a um médico de 30 ou a um médico de 60 anos? Eu dou o meu coração para o médico de 60 anos. Cara, eu não. Eu também não. Eu dou para o cara que é mais competente, currículo, Ponto. quantas pessoas morreu menos com ele. Eu vou falar de cadeira. Meu filho teve que fazer uma cirurgia no coração. Teve que abrir o peito, serrar as costelas, tirar o coração, abre o coração, faz no meio tinha um buraco, costura-se o buraco, fecha as costelas, costura o peito, põe uma sonda e vai para o braço. Eu fui em 3 médicos em 3 regiões do Brasil diferentes. Eu peguei um lá em Curitiba, que era talvez um pouco mais velho, falava castelhano, e era referência nisso, e depois eu fui descobrir que ele não estava na mesa de cirurgia. Aí o papo o que eu falei? O que foi a minha resposta? Ele só vem para olhar o final. O que foi a minha resposta? A minha resposta... Qual é a resposta? A minha resposta foi: cara, eu encurtei muito caminho na minha jornada trabalhando 24 horas por dia. Eu trabalhei, cara, de segunda a sábado. Eu encurtei o caminho. Pode ter morrido na mão desse cirurgião de 50 anos, pode ter morrido um monte de gente. Na minha mão dificilmente morre. Eu já vou dar o diagnóstico antes. Então, na tua empresa vai ter o mesmo diagnóstico. Se a tua empresa está para morrer, cara, eu vou dizer a verdade, ela está para morrer. Então, cara, a teoria, a técnica, eu tenho. Então, cara, talvez me falte a experiência de alguma coisa que outras pessoas já viram. Talvez me falte. Mas, com estudo e compensando, com estudo e com técnica e com dedicação de verdade, eu compenso tudo isso. Com pessoas ao teu redor que te ajude. Ponto. Né? Então, com a humildade, eu compenso tudo isso. E aí, cara, foi desmontado, cara. E a gente acaba por fechar o contrato. Próximo tema, a vida de Não, eu acho a gente está começando a sair da situação do voltando. Eu quero que vocês me respondam. Mas voltando, cara, então não quer dizer, o cara que é medicina tem 50 anos de experiência, fez 50 anos de faculdade, não quer dizer. Tu falou que iria no de 30. Eu não sei se eu iria no de 30.
O cara Cara, de 60, beleza, ele é um cara, talvez, vamos lá, ele é desatualizado porque ele tem 60. Mas quantas Não, mil eu ia na problemas esse referência. cara passou? Eu ia na referência. Não abriu na o coração. referência. Mas Eu ia vamos na lá, referência. por exemplo, Não, um não. de 30 às vezes é o cara que tá fazendo aquela cirurgia moderna com robô, que é Até muito a situação menos do joystick. impactante. Eu ia na referência. Até a situação do exatamente. joystick, esse cara consegue melhor. Tem É. 40 anos o cara que faz isso. Eu- Tem um amigo que ele é médico cirurgião que participa da Nesse caso, eu acho que precisa conversar com muitos médicos, cara. ia dizer, cara, exatamente, mas foi o que ele fez, eu ia na referência, cara. Isso. Quem é o cara que tem o melhor discurso, a melhor coisa? E, cara, ele já operou quantos corações? Eu queria ver os corações que ele operou. Vamos fugir da situação. Eu quero duas respostas. Uma, vocês contratam, cada um já meio que deu, contratam com ou sem, Sem faculdade. com Sem ou faculdade. sem Tanto faz, na verdade. Tanto faz. faculdade. E a outra, vocês fariam a faculdade que vocês fizeram? Não. Eu faria, porque eu não fiz uma... O não para o quê? Você Eu contrata... não faria engenharia civil. Você não faria- Eu contrato indiferente do cenário, eu vou analisar as competências que essa pessoa tem, não a formação. Tá. Então, para mim, Ela poderia ser ser um adicional. Você faria de novo a faculdade? E você faria a faculdade novamente? que engenharia, não, eu faria outra. fez? Tá. Faria faculdade, então. Faria faculdade porque eu gosto de estudar. Show. Para mim Mentira. estudar é legal. Gosto de estudar. Tiagão? Eu faria e faria a minha faculdade, porque eu fiz um tecnólogo. Ele não é uma faculdade de 5, 6 anos, é uma faculdade de 2 anos. Legal. Legal. Então ele me dá uma graduação, depois por isso eu consegui fazer pós e posso fazer mestrado. Contratação, contrata sem? Então, sem ou com, tanto faz. Tem que ter vontade para Soft querer skills. fazer. Soft skills. Eu faria. Para mim, Faria a mesma? eu acredito que sim, Tá. mas eu também poderia fazer outra. Eu ainda Mas continuaria fazendo uma universidade e uma faculdade. continuaria. Porque Tá. para mim ainda é importante a questão do título. Eu acho Show. que o título ainda É legal, pra mim, legal. ela é importante. Ter um título de bacharel em alguma coisa. Né? Eu acho que Contrata sem? contrato, claro, com certeza. Fernando? Faria a mesma faculdade sim, mas pelo contexto, como foi, se fosse uma escolha 2 dias depois daquela faculdade, talvez eu não faria, mas depois como foi, como se desenhou, os professores que eu tive, faria com certeza e, cara, não posso contratar. Eu Essa é a eu resposta. vou rapidamente explanar e eu quero que vocês dê continuidade no que eu vou falar. Se eu fosse, não fiz faculdade, quem me conhece sabe disso, tive vergonha, talvez até os 35 anos, eu tive muita vergonha disso, de toda vez ser questionado, mas tu tem muita informação, qual foi a tua formação? E eu ter que dizer que eu não tive, e por muito tempo eu não tinha o 2º grau completo. Mas eu queria, na minha opinião, sincera opinião, e eu acho muito importante eu falar isso aqui, vocês me corrigem ou adicionem o que eu vou falar. Tentem rapidamente trabalhar. Acha alguma coisa para fazer o mais cedo possível, mesmo que seja um side hustle, mesmo que você esteja um trabalho de 4, 3 horas por dia, faça alguma coisa. Ali você vai, porque a gente não sabe do que a gente não sabe. Então você trabalhando numa função, você vai enxergar outras funções e outras atribuições que você nem imaginava que existia. Né? A gente tem, falando muito sobre tecnologia. Mas faça, trabalha, cria alguma coisa, busque alguma coisa. E depois disso, quanto mais cedo, mais fácil vai ser para tu escolher essa tua formação. Aí tu vai perceber e vai ganhar o que com isso? Vai ganhar o que a gente brinca, que é o test drive. Tu vai saber daquilo que tu vai aprender antes de aprender. Mas também tu vai o outro lado, tu vai saber o que tu não quer também, às vezes. Melhor ainda, que é talvez. importante também. Melhor ainda. Talvez é o importante mais também. importante. Talvez o mais importante. Exatamente. Talvez melhor ainda. Muitos profissionais a gente vê em filmes, e eu acho que é uma situação comum nos Estados Unidos, o menino lá de 12 anos, ele vai roçar a grama do vizinho. Vai lá roçar a grama do vizinho, vai ficar 1 hora, 2 horas. Cara, é incrível tu fazer isso, porque são rotinas. Então tu aprende o que é uma rotina de trabalho. Rotina, o cara talvez não vai te pagar, tu vai aprender como lidar com isso, o cara vai te querer num dia onde ele vai dizer que tu é um merda, Vai tu vai diminuir, lidar com isso, tá errado, com tá errado, rejeito, como tu roçou, rejeição. faz de novo, refaz. Então, Quanto mais jovem tu criar essa Descobrir, situação, tiver em movimento, mais cedo tu vai perceber. E aí talvez tu não vai se frustrar a situação de passar 6 anos numa faculdade que tu não queria. que é o que A ideia lá do início, É. cara. Tu não pode pressionar alguém que só estudou a vida inteira, não tem experiência, a decidir uma coisa que tem que ser cara. Exatamente. E pra mim, assim, desculpa mesmo, que acabou o tempo. Eu tive contato agora com um cara que é um dos falando em cirurgia cardíaca, ele acabou de fazer uma palestra aqui embaixo. Ele era um cirurgião cardíaco, o primeiro a trazer um coração artificial para Blumenau, e ele desistiu.
porque ele não era aquilo para ele. Com os 30 anos de idade, quanto é que é quanto tempo e quanto dinheiro esse cara R$1 teve milhão para poder fazer um cirurgião cardíaco, e ele mostra as fotos dele. Triste, absurdo assim. Então, para não passar por isso, cara, teste antes de começar a escolher essa tua faculdade. E faculdades, se atualizem. Mesmo se você escolheu, se formou, trabalhou, cara, não se culpe se você quiser. Escolheu errado. Cara, Quer trocar. vou fazer outra coisa. Vai viver 112 anos, tu vai viver aí nesse lugar? Exatamente, não se culpe, vai fazer outra coisa, tudo certo. Compartilhe, dê um like, comentem e não esqueçam, a gente precisa de temas. Faltou criatividade aqui e a gente está sem temas. Então no próximo a gente não vai falar sobre nada. 30 minutos. Obrigado. Valeu, Valeu, galera. gente. Galera. Boa semana.